Michel Temer, hein? Tá em Santa Catarina? Será que ele quer voltar a concorrer à presidência da República? Quem chega para conversar comigo, nosso comentarista de política, que hoje deixou o estúdio e está no evento, acompanhando a presença, a visita do ex-presidente da República do MDB, Michel Temer. Vamos lá, aqui está o nosso Roberto Azevedo. Bom dia, Roberto. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você que nos acompanha. Está começando neste momento, aqui no Lira Tênis Clube, em Florianópolis, o evento que traz como palestrante o ex-presidente da República, Michel Temer. Michel Temer que conversou hoje pela manhã com os jornalistas num hotel aqui próximo, o Hotel Faial, e falou sobre a expectativa em torno do assunto que ele vai levantar na palestra de hoje. Os rumos do Brasil ao desenvolvimento, a um desenvolvimento sustentável. Mas, inevitavelmente, tinha que falar de política. E perguntado sobre a polarização, sobre as questões políticas que repartem o país em dois hoje, verdadeiramente, ele deu uma explicação bastante plausível. Vamos acompanhar. Nós não temos polarização no país, nós temos radicalização. É uma sutileza, mas eu distingo a palavra polarização, que é algo democrático. Você veja, na medida que o artigo 1º da Constituição diz que o Brasil é um Estado democrático de direito, a ideia do Estado democrático é a ideia do conflito de ideias, de conceitos, de programas, não é? De planejamentos. Não é? Daí porque você tem na democracia a situação e a oposição. Não é? A ideia da polarização, na minha cabeça pelo menos, é uma ideia de conflito de ideias, o que é uma radicalização. Ou seja, há algo que, na verdade, leva a agressões verbais, leva a agressões físicas que eu digo são agressões a prédios públicos, não é? A depredações, isso é agressão física, inteiramente inconstitucional. Eu creio que o que existe hoje no Brasil é uma radicalização. E para confirmar a conclusão da sua pergunta, realmente é péssimo para o país. Até por uma razão singela, é porque é inconstitucional. A Constituição brasileira determina a pacificação dos conflitos internos e internacionais. Não há uma palavra de belicosidade dentro da Constituição. E nós não obedecemos à Constituição radicalizando posições. Mesmo que admita que não está mais no círculo político das decisões do poder, Michel Temer, volta e meia, é chamado para conversar com autoridades e já adiantou uma questão. Se convidado, fará apenas campanha para o prefeito de São Paulo, que é do MDB. A importância de Michel Temer na história recente do país é dele ter feito reformas, como a reforma trabalhista, também alguns ajustes sobre o teto dos gastos do Brasil, e é este conceito que ele traz para a reunião de hoje. Porque ainda faltam, na opinião dele, outras reformas, além da tributária, que já está no forno, e a reforma previdenciária que foi feita pelo governo de Jair Bolsonaro, mas também outras questões. Justamente sobre essa expectativa de futuro e como vai funcionar no Brasil a perspectiva de um novo momento para a nação, o presidente da DVB, que é o anfitrião da festa, que está falando neste momento, Clayton Galdino Pacheco, falou sobre a importância da visita de Michel Temer e o evento de hoje. A gente poder ouvir o ex-presidente, e principalmente nós que somos empresários, ouvirmos de alguém que esteve lá, o que é a visão de futuro que a gente pode ter, que tipo de estabilidade e serenidade a gente tem para manter e conduzir os nossos negócios é fundamental. E o papel da DVB é justamente esse, de trazer para Santa Catarina empresários e personalidades políticos que possam trazer essa visão de futuro para o empresariado catarinense. Evidentemente que os compromissos de Michel Temer estão alinhados com a classe política. E não podia ser diferente. Ele está sendo cortejado por pelo menos 2 ex-governadores do MDB no estado, Paulo Afonso Evangelista Vieira, também Eduardo Pinho Moreira, uma série de deputados estaduais e federais que estão em torno dele, inclusive o presidente estadual do partido, o deputado Carlos Chiodini. Hoje, a partir das 2h30 da tarde, na Assembleia Legislativa, Michel Temer, ex-presidente da República, recebe o título de cidadão catarinense. Volto ao estúdio com vocês. Aí está o nosso Roberto Azevedo trazendo para a gente tudo sobre a visita do ex-presidente da República, Michel Temer, e a importância
se existe um lado positivo nesses governos de transição, como foi o de Michel Temer, o poder para aprovar reformas que são importantes para o Brasil sem a preocupação com a popularidade, que acontece quando um presidente é eleito de fato. Então, se tem um lado positivo, aí está o destaque, inclusive, feito por Roberto Azevedo na aprovação dessas reformas. Azevedo, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo aqui na tela do SBT. Michel Temer, que também vem para discutir o MDB em Santa Catarina, o partido que ficou fora do segundo turno das eleições estaduais nas últimas 2 eleições, que agora prepara, muito forte nas cidades, com vereadores e prefeitos, prepara o partido à eleição do ano que vem. Movimentação MDBista em Santa Catarina.